dia, querido irmão, querida irmã que nos acompanha aqui pela IPP TV, a sua TV missionária. É um prazer ter você aqui conosco para mais um programa Vida Devocional. É especial para nós termos vocês aqui para aprender, para aperfeiçoar, para ter esse momento de interação e comunhão uns com os outros. Muito obrigado pela sua participação. E você já pode deixar o seu pedido de oração aí, que após a nossa devocional nós estaremos orando pelo seu pedido, orando pela sua vida. E que Deus muito nos abençoe nesse período da manhã. Mais uma semana se iniciou ontem, né? E que nós possamos ter muitas oportunidades para pregar o Evangelho, para aprender de Deus, para se aperfeiçoar na fé. E como diz o apóstolo Paulo, desenvolver a nossa salvação. Ou seja, nós nos santificarmos mais, nós buscarmos mais de Deus. Nesse mundo tão corrompido, tão tenebroso, a nossa saída para nos fortalecer é buscar a Deus. Viver de acordo com a vontade daquele que nos criou, que nos separou para Ele, que nos salvou em Cristo Jesus. Então, é um prazer, fica à vontade, estar aqui, pode ficar aqui à vontade conosco, pode dizer de onde você é aí, para a gente ter um conhecimento mais aprofundado aí das pessoas que estão nos assistindo, e que Deus nos abençoe nesse período aqui que nós teremos agora de devocional. Nós, se vocês acompanham, eu estava fazendo uma exposição das bem-aventuranças. Nós falamos sobre as 7 primeiras bem-aventuranças e hoje será a nossa última bem-aventurança, né? A 8ª bem-aventurança. A bem-aventurança que fala sobre os perseguidos. E a gente vai entender um pouquinho que bem-aventurança é essa, que perseguidos são esses, por que e o propósito dessa perseguição. E hoje nós vamos terminar essa série de mensagens, essa série de devocionais nas bem-aventuranças. Amém? Antes de ler o texto, eu queria fazer uma oração inicial por nossas vidas, para Deus nos abençoar. Seu Deus eterno Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia, pela essa manhã maravilhosa que o Senhor nos concedeu. Que nós possamos, meu Deus, ter a alegria da salvação em nossa vida. Que nós possamos, meu Deus, ter, meu Deus, em mente que o Senhor criou todas as coisas e nós devemos te adorar, te engrandecer na beleza da sua santidade, meu Pai. Nos ajuda, nos fortaleça nos dias mal, para que nós possamos estar firmes no Senhor, para que nós possamos estar fortalecidos, para que nós possamos, meu Deus, ter, meu Deus, em mente que a nossa vida está nas suas mãos e o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, Pai, nos ajuda a nos acalmarmos mais, nos deleitarmos mais em Ti, na Tua Palavra. Nos fortaleça, meu Pai, para que possamos ser verdadeiros adoradores e que Te adorem em espírito e verdade. É assim que nós Te rogamos também por esse período aqui, meu Deus, de devocional, que a Sua Palavra entre em nosso coração profundamente, que nós possamos, meu Deus, não apenas ter, meu Deus, em mente essas verdades, mas colocar na nossa prática diária, na nossa vida. Então é dessa forma que nós Te pedimos, Deus, misericórdia. Nós Te pedimos, Deus, a Sua mão, a Sua graça derramada em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, eu gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias em Mateus, capítulo 5, versículo de 10 a versículo 12. Diz o seguinte o texto, Mateus 5, 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Como eu disse, hoje nós falaremos sobre essa última bem-aventurança. E essa bem-aventurança foi proferida por Jesus aos seus discípulos ali no Sermão do Monte. A gente vê que o Sermão do Monte está entre Mateus capítulo 5 e Mateus capítulo 7. E é muito especial, irmãos, o Sermão do Monte. Nos ensina várias verdades espirituais para que nós possamos, no nosso dia, viver o dia a dia cristão, entendendo a poderosa mão de Deus, nos guiando em todos os aspectos da nossa vida. E Jesus começa esse sermão traçando esse caráter do verdadeiro cristão. E essa bem-aventurança não é para não cristão, pessoas que ainda não entenderam a salvação em Cristo Jesus. Essa bem-aventurança é para nós, para mim e para você. Essa
essas bem-aventuranças é uma régua que Deus nos proporciona para viver e nos colocar em prática essas verdades para o nosso benefício, para o nosso desenvolvimento espiritual. Infelizmente, nós vemos muitos irmãos que não entenderam ainda que precisam se desenvolver espiritualmente. Irmãos de 10, 15, 20 anos de evangelho, mas que ainda não entendeu o básico da fé. E a gente percebe que quando Deus salva o homem, e inspirado pelo Espírito Santo, nós percebemos que nós devemos desenvolver a nossa salvação, nós devemos viver de forma diferente, nós devemos viver como o salmista vai nos ensinar, viver na perspectiva que a Bíblia é a luz para os nossos caminhos, é viver na perspectiva que eu, agora, salvo em Cristo, devo desenvolver a minha vida para que eu possa glorificar a Deus nos mínimos detalhes da minha vida. Mas, infelizmente, eu creio que alguns irmãos não entenderam a preocupação que devem ter com relação a desenvolver a salvação, a aprender mais de Deus. E aí, são irmãos que estão analfabetos espirituais, bíblicos. E quando vem esse dia mau, esse dia de perseguição, eles não sabem o que fazer. Mas quando nós nos aprofundamos, quando nós nos deleitamos na palavra de Deus, nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. E que dias maus virão. Isso, virão. Mas a Bíblia nos ensina e nos conforta nesses dias maus. E é por isso, irmãos, que nós devemos desenvolver a nossa fé. É por isso, irmãos, que nós devemos nos aprofundar mais na verdade de Deus. Porque quando vir o dia mau, nós saberemos o que fazer e saberemos como agir. Eu acho interessante demais quando a gente vê o pastor Charles Spurgeon falando sobre as bem-aventuranças. E aí é interessante ver a forma que ele fala, porque isso a gente percebe quando lê as bem-aventuranças. Ele fala o seguinte, olha, que essas bem-aventuranças, elas são como uma escadaria para a luz. Ou seja, cada bem-aventurança dessa é um degrau que a gente está subindo, subindo, subindo. E aí o ápice dessas bem-aventuranças é a perseguição. É a perseguição, irmãos. E aí eu pergunto para vocês, o que nós podemos aprender com essa bem-aventurança? O que ela tem para nos ensinar com relação à minha vida e à sua vida? Com relação ao meu propósito e o seu propósito, com relação ao meu trabalho no reino e o seu trabalho no reino. A gente vai ver isso agora. Primeira coisa que a gente tem que observar é que é para quem Jesus não estava falando. Primeiro, para os odientos, aquelas pessoas que parece que gostam de ter briga, de ver briga, de participar de briga. Jesus não estava falando para essas pessoas, para esses homens que vivem gerando contendas, intrigas entre os irmãos em todos os lugares. E aí essa pessoa que sofre, que gera confusão, que gera dissensão, que gera intriga, que destila ódio em todos os lugares, de alguma maneira sofre represália, perseguição. E aí ele fala que está sendo perseguido. Não, irmãos, Jesus não está falando para essas pessoas. Essas pessoas não fazem parte daqui, dessa bem-aventurança. Não fazem. Uma pessoa desse jeito não é mais que feliz. Uma pessoa desse jeito, na verdade, tem um coração corrompido e tem um coração para a destruição, para a guerra, para a intriga, para a confusão. Será que nós não conhecemos pessoas que andam em confusão, gerando confusão e brigando em todas as horas, com todas as pessoas? Parece que ela não fica em paz nunca. Parece que sempre onde ela está, a confusão, a briga, a distorção da realidade, da paz. Parece que falta paz. Será que já conhecemos pessoas assim? Será que nós mesmos não somos assim em alguns aspectos da vida? Em alguns momentos da vida? Irmãos, Jesus não está falando para essa pessoa. Jesus não está falando para essa pessoa que sofre algum tipo de represália por sua atitude má, por sua atitude corrompida, por sua atitude de guerra e não de paz.
Porque, se nós olharmos aí, na bem-aventurança, do versículo 9, Jesus fala que mais que felizes são os pacificadores, e não os que geram contenda ou geram guerra. Mas também, irmãos, Jesus não está falando dos legalistas aqui. Os legalistas, é interessante os legalistas, né? Eles cobram dos outros o que eles não fazem. E eles externam aquela santidade grandiosa, mas eles vivem dentro dos seus vícios e práticas pecaminosas. Os pecadinhos de estimação. Jesus não está falando para essas pessoas. Interessante que quando essas pessoas são descobertas, ela sofre algum tipo de perseguição por ter uma atitude hipócrita. E aí elas falam, eu estou sendo perseguido. Não, irmãos, você não está sendo perseguido. O seu erro foi encontrado. Porque você arrotou santidade. Mas, no final das contas, eram como os fariseus. Sepulcros caiados, bonitos por fora, mas podres por dentro. Jesus não está falando dessas pessoas. Porque ele traz aqui, primeira bem-aventurança, ele vai falar que bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são aquelas pessoas que entenderam que não têm condições de se salvar, que precisam, que carecem da graça de Deus nas suas vidas. E essa vive em humildade porque entendeu que se não fosse a boa mão de Deus, ela estaria perdida. Então, uma pessoa bem-aventurada é uma pessoa humilde. É uma pessoa que entende a sua limitação espiritual. É uma pessoa que entende a limitação espiritual do outro e vive para buscar, glorificar ao nosso eterno e bom Deus. Não são essas pessoas para quem Jesus está falando aqui. Mas você pode perguntar para mim, Samuel, mas para quem Jesus está falando nessa passagem aqui? E aí eu te respondo, irmãos. Jesus estava falando para os salvos. Porque todo esse processo aqui das bem-aventuranças, nada mais é do que as características de um homem salvo, de uma mulher salva em Cristo Jesus. De uma mulher, de um homem que entenderam que em Cristo há solução, que em Cristo há vida, que em Cristo há a mudança de realidade espiritual, de um homem que estava nos seus delitos e pecados, morto espiritualmente, mas agora vivo, com coração de carne, moldado, transformado pelo poder do Espírito Santo. Para os salvos, para aqueles que amam a Deus, para aqueles que têm em Deus o seu regozijo, a sua alegria, para aqueles que entenderam que nada são e carecem de Deus e se alegram porque Ele resolveu o maior problema da sua vida. Esses são as pessoas que Jesus estava falando aqui. Mas aí, irmãos, você pode perguntar, né? Mas Samuel, como assim? Perseguidos? Jesus? Mas por quê? Por que existe essa perseguição? Por que existem esses momentos difíceis na vida do cristão? Irmãos, a resposta é bem simples. Porque luz e trevas não se misturam. E as trevas, em guerra com a luz, vai fazer de tudo para que a luz não vença. Mas a gente entende que Cristo já venceu. E a gente entende também que Ele vai voltar para levar a sua igreja. Então, o diabo, Satanás, já está vencido. Mas, em certa medida, nós sofremos algum tipo de perseguição aqui. O próprio Cristo vai nos orientar que, se você quer fazer algo bom, viver de forma justa, você será perseguido. E Ele orienta seus discípulos para deixar claro que isso vai acontecer. Então, se preparem que isso vai acontecer. Mas também, irmãos,
Jesus estava falando aqui para os amantes da justiça, para os pacificadores, para os limpos de coração, para os humildes, para os mansos, para aqueles que têm fome e sede de justiça. São para essas pessoas que Jesus Cristo estava falando. Sofrerão perseguição. E quando nós olhamos alguns exemplos bíblicos aqui, toda a história bíblica e toda a história da igreja até os dias de hoje, existe algum irmão nosso que sofreu perseguição e que sofre perseguição. O texto vai deixar bem claro aqui, que, versículo 12, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de nós. Os profetas foram perseguidos, os profetas foram mortos. Lá em Mateus, capítulo 23, versículo 37 e 39, Jesus vai lembrar aqueles homens que os próprios israelenses, os próprios judeus mataram seus profetas. Perseguiram seus profetas. E aí, irmãos, me faz lembrar a realidade de hoje. Quantas pessoas são perseguidas dentro da igreja porque elas são simplesmente boas em alguma coisa. Fazem alguma coisa de forma para glorificar a Deus. E pessoas ciumentas falam mal dela, reclamam com ela. Não chegam a matar ela. Mas falam mal, julgam, mentem sobre ela. Quantas e quantas pessoas, irmãos, nós conhecemos que já foi, de algum modo, perseguido dentro e fora da igreja. E quando Jesus fala aos profetas, ele faz trazer essa realidade, olha. O próprio povo matou seus profetas. O próprio povo matou os homens que Deus separou para falar para eles. Mas também os apóstolos. Atos capítulo 5. Nós vamos perceber que eles estavam sendo perseguidos ali. Sofreram grande perseguição. Grande perseguição, irmãos. A gente olha que não apenas o próprio povo judeu que perseguiu os apóstolos, mas também os povos gentílicos. Nós vemos a viagem de Paulo quando vai para Filipe, e ele sendo perseguido ali, quase que foi apedrejado ali, mas foi perseguido, apanhou, tanto que quase que morria. Ele e alguns que estavam com ele. Nós olhamos que em outras regiões, Paulo foi dado como morto, apedrejado, fugiu de uma cidade no cesto. Grande foi a luta desse homem, e não apenas desse homem, mas também do apóstolo Pedro e os demais apóstolos, que todos morreram de alguma forma, morreram não apenas da morte de velhice, mas foi assassinado mesmo. Apenas o apóstolo João, que morreu mais velho. Mas, irmãos, eles foram perseguidos. E não apenas eles, mas os cristãos do primeiro século. No Coliseu ali, sendo perseguido, sendo morto, entregue aos leões. Quantas e quantas pessoas, irmãos, morreram pela causa do Evangelho? A gente olha também em alguns homens de Deus, como John Hus, que profetizou a vinda de Martinho Lutero. Robert Calley, que sofreu tanto em Portugal como aqui no Brasil. O Simon, que também sofreu aqui. A gente olha, irmãos, hoje existem irmãos nossos sendo perseguidos pela causa do Evangelho, pelo amor a Cristo, pelo amor a Deus, pelo amor à sua transformação de vida. O Portas Abertas traz um dado muito alarmante. Em 2020, cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos pela causa do Evangelho. E 2021 aumentou esse dado. Mais de 360 milhões de pessoas estão sendo hoje perseguidas em todo o globo terrestre porque simplesmente falam que amam a Deus e Ele é o seu Senhor. Irmãos, a gente tem que parar de viver nessa realidade paralela, que tudo é as mil maravilhas. A gente tem que parar de ser leigo. A gente tem que parar de
de achar que tudo é bom, bonito. Nós temos que viver de forma digna do Evangelho. Como se fosse uma luta mesmo. Nós temos que guerrear pela causa do Evangelho. Nós temos, irmãos, que viver na perspectiva do reino de Deus. Nós temos, irmãos, que colocar em prática as nossas crenças sobre Deus, suas verdades e o seu propósito para nossas vidas. E da mesma forma que esses homens de Deus foram perseguidos, pode ser que nós também seremos. Não talvez do jeito que eles são ou que eles foram perseguidos, mas de alguma forma eu sei que você é perseguido. Você sofre preconceito, discriminação porque é cristão. Em alguma forma isso vai acontecer. Porque o próprio Cristo aqui vai nos dar a orientação que se nós realmente sofreremos, se nós realmente vivermos de acordo com a Bíblia, nós sofreremos. Mas, irmãos, esse texto não traz apenas a realidade dura da perseguição, mas traz a recompensa de quem é perseguido. Primeira recompensa é que o texto vai deixar claro que quem sofre por causa de Cristo é mais que feliz. O texto já vai começar com essa afirmação, versículo 10. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, a nossa realidade não está presa a essa vida temporal, nesse tempo que vivemos, mas a celestial. O próprio Paulo vai lembrar aqueles irmãos de Corinto. Vai dizer o seguinte, olha, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as coisas que veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Onde estão os nossos olhos? Estamos fitados ao quê, irmãos? A essa realidade aqui? Essa realidade temporal? Então nós estamos olhando errado. Nós temos que olhar para o alto, para o céu, para o reino celestial, porque lá estará o nosso descanso. Quando tiver os novos céus e nova terra, nós estaremos em gozo pleno com o nosso Deus, vivendo para glorificá-lo, e não haverá mais choro, nem dor, nem tristeza, mas alegria. Em certa medida, nós vivemos alegres aqui e somos perseguidos aqui por causa da justiça, porque nós entendemos que a nós está separado o reino dos céus. Então não é nada que não é nada que nos abale aqui, não tem nada que nos abale aqui, porque nossa visão não é apenas aqui, mas a visão é no alto. Nossa visão é para o alto, para Cristo, para o nosso Deus. E ele fala aqui também que a recompensa é o próprio reino dos céus. E além dessa felicidade presente, por reconhecer que nós estaremos lá, um dia nós realmente estaremos lá. E esse momento separado para nós, foi Cristo que nos presenteou na cruz. E o próprio Deus nos escolheu. E o Espírito Santo agiu, transformando nosso coração. Irmãos, que bênção é entender que em Cristo nós temos salvação, que em Cristo nós teremos, na vinda dEle, acesso a Deus, no sentido pleno, no sentido de nós estaremos na grande ceia do Senhor. Como está seu coração hoje? Perturbado? Perplexo? Preocupado com a guerra ali na Ucrânia? Preocupado com o preço da gasolina? Preocupado com as brigas políticas? Ou brigando politicamente? E o que você tem guardado no seu coração, meu irmão e minha irmã? Se nós só pensarmos nas coisas terrestres e terrenas, nós estamos colocando as nossas forças em um lugar errado. Mas quando nós vivemos na perspectiva do reino de Deus,
nós veremos as coisas totalmente diferentes. Porque mesmo em meio à tribulação, nós estaremos em gozo com o nosso Deus, em comunhão com o nosso Pai. E aí, ele vai falar aqui o seguinte: não apenas a felicidade e nem o reino dos céus, mas ele cobra de nós que nós regozijemos e exultemos porque estamos sendo perseguidos. Porque grande será o nosso galardão. Galardão é diferente de salvação. Galardão é as recompensas espirituais que teremos pelo nosso trabalho. Que a sua graça derramada na nossa vida. Além da salvação, Deus ainda vai nos dar galardão. E para concluir, irmãos, tem um texto aqui de Charles Spurgeon que fala muito no meu coração e que eu oro para que também fale ao seu. Ele diz o seguinte: a perseguição é um dom de Deus. É Ele que permite que alguém sofra por amor do seu nome. Que sejamos assim ajudados a nos regozijarmos na cruz quando sejamos honrados ao ser ultrajados por causa do seu nome. Que as palavras dele também sejam a nossa hoje. Olha como é profundo, irmãos, o que Charles Spurgeon disse aqui. Que nós possamos nos regozijar na cruz quando nós somos honrados para sermos perseguidos. Que possamos ver como regozijo e como honra ser perseguido por causa de Cristo. Que isso nos deixe felizes e que possamos, assim como os discípulos, depois de serem surrados, presos, louvarem a Deus regozijados porque tiveram o privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Que esse possa ser também o nosso coração. Não é fácil, não é simples, mas que possamos viver dessa forma. Amém? Muito obrigado aqui pela vida do Ricardo Reis, sempre conosco, Miriam, Margarete, a Carmen também está aqui conosco, pedindo oração pela saúde. A Vitória, a Marlene aqui de Vitória do Espírito Santo, está aqui conosco também, a Jaci, a Maria, a Karina, a Dice, a Cléria. Gente, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos orar aqui pelas suas orações, os seus pedidos de oração, tá bom? Vamos orar? Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado por esse momento aqui que o Senhor nos separou, meu Pai. Muito obrigado porque até aqui o Senhor nos sustentado, nos fortalecido com a sua poderosa mão. Meu Pai, eu te peço por esses pedidos aqui que foram postos nesse chat aqui. Que o Senhor venha, meu Deus, agir com graça, com misericórdia. Que eles possam, meu Deus, ser, meu Deus, se for da sua vontade, respondidos para o louvor da sua glória, meu Pai. Que possamos estar dia a dia confiados na sua poderosa mão. Muito obrigado, meu Deus, por esse dia, pelas suas bênçãos, por cada pessoa que estava aqui comigo hoje. Que o Senhor fale aos seus corações, que o Senhor aplique a sua palavra nos seus corações e que elas estejam felizes, mesmo em momentos de perseguição, sabendo que devemos regozijar e exultar pela honra de sermos perseguidos por amor do seu nome. Nos ajuda, meu Pai, a ter esse coração, nos fortaleça em meio às dificuldades, para que possamos estar sempre alegres, sempre felizes, sabendo que o Senhor tem todo o poder e todo o controle está em suas mãos. É assim que nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, irmão e irmã. Deus abençoe a sua semana aí, que seja uma semana abençoada para o louvor da glória do nosso Deus. Tchau, tchau.